Olá, meus queridos e minhas queridas, muito bem-vindos. Bom, formato um pouco diferente para a gente falar um pouquinho mais de um soneto específico do Camões. Lembrando que o objetivo da nossa leitura do soneto do Camões é que a gente possa experienciar um pouquinho da forma que o Camões propôs os seus sonetos, conhecer um pouquinho das temáticas que o Camões desenvolveu nos seus sonetos, mas sem aquele peso, né, de ler 35, 40, 50 sonetos de uma vez e se sentir sobrecarregado. Então, para ajudar nessa leitura, montei essa linha um pouco mais tranquila para a gente fazer essa leitura mais calma. Bom, esse é o soneto. Então, temos aí essa imagem no final, a imagem do bairro de Belém, em Lisboa, para a gente conhecer um pouquinho, né? Já que a gente ainda não consegue ir para a Europa, eu pelo menos ainda não consegui ir para a Europa, a gente vai vendo fotos desse lugar maravilhoso que é Portugal. O soneto fala o seguinte: eu cantarei de amor tão docemente, por uns termos em si tão concertados, que 2000 acidentes namorados faça sentir ao peito que não sente. Farei que amor a todos avivente, pintando 1000 segredos delicados, brandas iras, suspiros magoados, temerosas a dia e pena ausente. Também, senhora, do desprezo honesto da vossa vista branda e rigorosa, contentar-me-ei dizendo a menor parte. Porém, para cantar do vosso gesto a composição alta e milagrosa, aqui falta saber, engenho e arte. Mais um soneto que o Camões está falando de amor. A gente falou que a temática amorosa, ela é uma temática central não só para a poesia do classicismo, do Renascimento como um todo, né, mas para a poesia camoniana. Ele vai discutir o amor, ele vai propor o amor, ele vai falar sobre o seu próprio amor. Então, vamos prestar atenção sobre alguns conceitos desse texto, para a gente entender como que o Camões vai construir o soneto. A gente já falou, e é sempre legal lembrar que o soneto é aquela forma perfeita do Renascimento. O classicismo, como um movimento literário dentro do Renascimento, vai propor e vai se utilizar do soneto pela sua forma harmônica, pela sua construção simétrica. Então, a gente já fez as divisões das estrofes e a gente viu que a divisão delas é equilibrada. Se eu divido os quartetos em dois, eu tenho 4 e 4. Se eu divido os dois quartetos e depois os dois tercetos, eu tenho um equilíbrio nas duas estrofes. A gente viu esse equilíbrio formal. Então, a gente sabe que a forma do soneto é sempre uma forma equilibrada. Beleza, então vamos ver um pouquinho dessa análise do Camões, essa análise do soneto do Camões. Eu coloquei para vocês, eu destaquei alguns pontos que a gente vai falar em azul no soneto, e eu destaquei especificamente os aspectos dessa interpretação. Então, vamos fazer. Primeira coisa que a gente precisa saber, esse é um soneto que vai ser um soneto que a gente chama de plenamente clássico. Então, por que ele não é um soneto maneirista? Ele é um soneto que ele vai ter a forma harmoniosa, sempre a forma do soneto, mais um conteúdo harmonioso. Por quê? Na expressão do sentimento amoroso que o Camões faz nesse texto, ele faz uma exposição equilibrada. Ele não vai se desequilibrar na expressão amorosa. Então, lembra que quando a gente viu o amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, a gente viu que na sua busca e na sua tentativa de definir o amor, o Camões se desequilibra e ele não consegue efetivar um conceito. Então, esse desequilíbrio, no caso do amor é um fogo que arde sem se ver, a gente vê esse desequilíbrio no excesso de paradoxos, aqui a gente não tem. Então, a gente nem tem o excesso da figuração, das figuras de linguagem, e a gente nem tem a definição desequilibrada do amor. Então, a gente tem um soneto que é plenamente clássico. Por quê? Porque na expressão do conteúdo, na expressão da temática amorosa, esse soneto vai respeitar a construção equilibrada. Perfeito. Lá na primeira estrofe a gente começa com um eu cantarei. Então a gente está falando de duas informações importantes aqui. Primeira, um eu lírico em primeira pessoa, um eu lírico que vai se inserir dentro desse poema. Então ele está falando do próprio amor e está falando também da própria atividade poética. Esse cantar, pessoal, é o cantar de fazer poesia. Então quando ele fala que ele vai cantar de amor de uma forma, cantar o amor, né, sobre o amor de uma forma doce, é a ideia de que ele vai se expressar, ele vai expressar em si
o sentimento amoroso. Ele vai refletir sobre o sentimento amoroso. Esse concertado é uma outra justificativa que a gente tem para falar que esse soneto é um soneto de conteúdo harmonioso. Como que ele vai cantar o amor? Ele vai cantar o amor em termos em si tão concertados. Concertados são harmoniosos. Então são essas definições de conteúdo harmônico que o Camões está justificando, ele está trazendo para dentro do soneto. Perfeito. 2.000 acidentes namorados, 2.000 acidentes namorados são inúmeros encontros amorosos ou manifestações amorosas. Esse 2.000 ou 2.000 é uma hipérbole que o Camões vai usar, então é um exagero. Igual eu faço muito isso, eu falo assim, é 1 milhão de coisas, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. No caso do Camões, o Camões usou 2.000 coisas para fazer. Um exagero, um hipérbole para criar um efeito de sentido. Eu exagero quando quer parecer, eu quero levar a ideia, né? Eu cantarei de amor tão docemente, por uns termos em si tão concertados, que 2.000 acidentes namorados faça sentir ao peito que não sente. Então, eu vou cantar do amor, eu vou cantar sobre o amor de uma forma tão doce e com termos tão harmoniosos que mesmo o peito que não sente ainda vai encontrar inúmeras manifestações amorosas. Então, a ideia é a forma como o Camões canta do seu amor, ou canta sobre o amor, faz com que os peitos, mesmo os peitos que não sentem amor, sintam manifestações amorosas, inúmeras manifestações amorosas. É isso que o Camões está falando na primeira estrofe. Farei que amor a todos avivente, pintando 1000 segredos delicados, brandas iras, suspiros magoados, temerosa ousadia e pena ausente. Então, ele ainda está falando sobre a forma como ele canta o amor, certo? A gente vai chamar isso de uma temática metalinguística ou de um aspecto metalinguístico. O que ele está discutindo? Ele está discutindo o sentimento amoroso, sem dúvida, mas ele está discutindo como o sentimento amoroso dele aparece dentro da poesia. Essa combinação é uma combinação metalinguística, quando o eu lírico discute o fazer da poesia. Lembra que a metalinguagem, como uma função, uma figura de linguagem, é o uso do código para falar sobre o código. Então a ideia é, eu vou fazer um poema para falar sobre o poema, eu vou falar de um filme, eu vou fazer um filme para falar sobre um filme, uma pintura para falar sobre a pintura. Então nessas duas primeiras estrofes fica claro para a gente o aspecto metalinguístico da discussão amorosa para o Camões. Ele está discutindo como o sentimento amoroso aparece dentro do texto dele. Perfeito, tranquilo. Farei que amor a todos avivente. Avivente é a ideia de que ele vai fazer com que o amor anime a todos. Então ele vê o amor como um sentimento que vai animar a todos. Na primeira estrofe ele falou que o amor vai fazer, né, as escolhas dos termos harmoniosos, vai fazer que mesmo que o peito que não sente amor, sinta amor. E na segunda estrofe ele falou que o amor, esse sentimento amoroso, vai fazer com que todas as pessoas se sintam animadas, se sintam infectadas pelo amor. Então a ideia é que o amor é um sentimento positivo. Lembra que a gente não tem mais o conflito que a gente via no texto anterior. Então quando a gente viu o amor amor é um fogo que arde sem se ver, a gente viu que esse sentimento é um sentimento contraditório. Aqui ele só está colocando o amor para cima. O amor é um sentimento positivo. Perfeito. Então a gente vai fazer uma construção nessa segunda estrofe. Ele está de novo definindo esse sentimento amoroso. Farei que amor a todos avivente, pintando 1000 segredos delicados. Como que ele vai fazer que o amor anime a todos? Pintando, e daí de novo aqui, o pintando é uma forma de você retomar a atividade metalinguística, cantar o amor, pintar as figuras do amor. Como que ele vai pintar esses 1000 segredos delicados? Com brandas iras, suspiros magoados, temerosa ousadia e pena ausente. Ele faz uma construção imagética do amor. Brandas iras são iras, bravezas, suaves. Então a gente tem aí um paradoxo. Suspiros magoados são os sofrimentos amorosos. A temerosa ousadia é a tímida ousadia. Então é uma ousadia que ainda tem um pouco de receio. E por fim a pena ausente, que é a ausência da saudade.
é um amor sem saudade. Então, o que ele fez? Ele criou 4 sentimentos, vamos dizer assim, que fazem parte do sentimento amoroso. Então, a gente tem dentro do amor iras, bravezas, que são brandas, suspiros magoados, são suspiros de tristeza, ousadia, que ainda é tímida, então a gente tem que construir uma ousadia, e muitas vezes a gente tem medo, e a falta da saudade, a saudade que está ausente. Essa construção, pessoal, dessas 4 imagens que compõem o amor, são uma forma da gente fazer uma oposição ao outro texto. Como era feita a conceituação do amor no soneto Amor é um fogo que arde sem se ver? Como que é feita a conceituação do amor aqui? Aqui, a conceituação do amor é muito mais harmônica. Eu não tenho o desequilíbrio, eu não tenho a hesitação. Ele sabe o que é amor. Essas 4 coisas são amor. Mesmo que uma dessas 4 coisas, no caso, as brandas iras, seja um paradoxo, o paradoxo é muito menor do que os paradoxos encontrados no Amor, um fogo que arde sem se ver, que é o soneto maneirista. E aqui a gente tem, então, apenas uma estrutura paradoxal. Beleza. Também, senhora do desprezo honesto, de vossa vista branda e rigorosa, contentar-me-ei dizendo a menor parte. 2 expressões de vocabulário que a gente tem aqui é a ideia do desprezo honesto e de vista branda e rigorosa, que não significam exatamente o que a gente significaria se a gente fosse traduzir, vamos dizer assim, isso direto para o nosso português contemporâneo. Quando ele quer falar do desprezo honesto, ele está falando do porte. Então ele fala assim, a gente tem uma mudança importante aqui na forma como o soneto vai se organizar. As 2 primeiras estrofes são estrofes metalinguísticas, nas quais ele está refletindo sobre o amor. Perfeito. Quando ele vai para as 2 últimas estrofes, ele passa a fazer uma interlocução. Então, ele está falando com alguém. Esse senhora aqui é o uso de um vocativo. Então, ele usa o vocativo para falar com ela. Perfeito. Quem é ela? Ela é uma senhora que tem um porte altivo. Desprezo honesto é um porte altivo. Então, ela é uma senhora talvez um pouco... A gente hoje falaria algo como uma snob, mas não, na verdade não é nesse sentido. Ela tem uma elegância, ela é altiva, ela é serena, é uma boa palavra. Então, ela é serena. Perfeito. Então, para falar do porte altivo e da vista branda e rigorosa, quando ele vai falar de vista branda e rigorosa, ele está falando muito mais da... Quando ele está falando da vista branda e rigorosa, ele está falando muito mais da ideia de uma contradição... Quando ele está falando da vista branda e rigorosa, ele está falando de uma contradição. Então, ele vai falar que o olhar dela, ao mesmo tempo que é brando, é rigoroso. De novo, percebam o tamanho das contradições. Eu tenho uma contradição pequena para me referir ao olhar da amada, sendo que no outro soneto eu tenho um soneto inteiro feito de contradições. Muito diferente, né? Beleza, então, nessa terceira estrofe, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma interlocução. Ele vai conversar com a senhora. Nas 2 primeiras estrofes, ele está falando sobre o amor, está fazendo uma reflexão sobre o amor. Nos 2 tercetos, nas 2 últimas estrofes, ele vai efetivamente falar da senhora. Então, ele vai se referir a ela como senhora. De novo, lembra que é um termo que vai retomar a realidade medieval, na qual a mulher amada está acima do nosso eu lírico. Então, ele vai elevar essa mulher e vai chamá-la de senhora. Para falar do seu porte altivo e da sua vista, do seu olhar brando e rigoroso, ele vai se contentar em dizer a menor parte. Essa menor parte é a parte material, a parte concreta. Como que a gente sabe que é a parte concreta? Porque lá embaixo ele fala o seguinte: porém, para cantar do vosso gesto, a composição alta e milagrosa, a que falta saber, engenho e arte. Então, o que ele está falando? Ele está falando que ele se contenta em falar da menor parte porque ele não tem capacidade poética para falar de tudo. Então, o que o Camões faz? Ele cria uma dúvida sobre a sua própria capacidade de falar, a sua própria capacidade de fazer poesia. A gente sabe que essa é uma dúvida falsa, né? Esse questionamento é um questionamento falso. A gente sabe, e o Camões sabia também, que ele sabe muito bem como cantar os seus amores,
como elogiar as suas damas. Mas, para valorizar a beleza da amada, ele fala assim, ó, eu nem tenho saber, engenho e arte que possam ser usados para cantar. O que são saber, engenho e arte? Eu nem tenho conhecimento, talento ou técnica para falar da sua beleza, para falar da sua composição, da sua perfeição alta e milagrosa. Esse gesto, eu falei sobre o aspecto físico, né? O gesto é a feição ou semblante. Então a gente tem dentro das duas últimas estrofes, dos dois tercetos, o Camões duvidando, ele elogia, ele fala sobre a senhora, mas ele duvida da sua capacidade de falar da feição perfeita da amada. Para ele, na visão dele, falta-lhe o saber, o engenho e a arte. Essa dúvida, pessoal, é uma dúvida que o Camões vai usar várias vezes como recurso argumentativo. Então ele fala assim, eu nem consigo falar sobre isso. Daí ele discorre. Aqui, o que ele faz? Ele cria todo um soneto e daí lá no final ele fala assim, mas eu nem consigo falar da sua perfeição. Pô, você acabou de falar, lógico que você consegue. Então, esse recurso de uma falsa modéstia ou de um falso questionamento é um recurso que o Camões vai usar diversas vezes, inclusive nos Lusíadas. Quando ele começa a proposição do Lusíadas, ele usa a mesma estrutura de engenho e arte para falar sobre a sua capacidade de contar os feitos portugueses. Separei para vocês a nossa análise formal. Então, aqueles 3 aspectos que eu venho batendo na tecla repetidamente para a gente entender. Estrofação, métrica e rima. Então, a gente já sabe que o formato do soneto é o formato rígido. Ele sempre vai seguir a forma rígida de 2 quartetos com 2 tercetos. Então, 2 estrofes com 4 versos, 2 estrofes com 3 versos. Perfeito. A forma rígida continua também na métrica. Então, a métrica do soneto é a de versos decassílabos ou da medida nova, o uso dos sons novos que respeitam as tendências renascentistas. Perfeito. O modelo da rima, a gente tem 2 possibilidades. Nesse soneto, a gente tem a BBA, CDE, CDE. Então, eu deixei feito para vocês observarem como que é a construção dessa métrica passo a passo para que vocês lembrem de como isso é feito. Não é nunca feito de forma diferente, é sempre assim. Então, essas são as estruturas que a gente precisa lembrar para a análise formal, que vão ser sempre o fechamento da análise de vocês. Ok? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Façam a análise desse soneto, copiem essa análise no papel, no caderno, qualquer pedaço de papel para vocês treinarem. E depois, se vocês tiverem dúvidas, eu vou deixar o meu e-mail na descrição do vídeo, vocês já têm o meu e-mail também, e vocês podem enviar para mim qualquer dúvida que vocês tiverem.